Hoje vamos conversar com o terapeuta transpessoal Lacordaire Abraham Fayad, que vai nos falar sobre conflitos e aperfeiçoamento interior. A mensagem do Momento Espírita tem o título Silêncio Prejudicial. É comum no ser humano a insatisfação. Percebemos na criatura humana um número muito grande de conflitos. Conflitos relativamente ao seu biótipo, o conflito sexual, os conflitos de ordem religiosa, conflitos que são do cotidiano. Se como ou se não como, se vou ou se não vou. Quais seriam as causas, as consequências destes conflitos? Como a doutrina espírita pode ajudar a solucionar estes conflitos? Lacordaire Abraham Fayad, que é psicoterapeuta transpessoal, vai nos falar sobre conflitos e aperfeiçoamento interior depois do Momento Espírita. A cena se repete muitas vezes no seio das famílias, sejam pobres ou ricas. Os filhos dizem que viram certas coisas, que ouviram determinados ruídos. E sem verificação alguma, os pais dizem que aquelas coisas não existem, que não há barulho algum. Se as crianças insistem dizendo que viram mesmo, que é tudo verdade, recebem repreensão e até castigo. Não existe isso, é o que falam os pais, como se fossem os conhecedores de tudo o que se encontra no céu, na terra e no mar. Com isso, criam alguns problemas para si mesmos. O primeiro e possivelmente o mais letal para o relacionamento entre eles e os filhos é a perda da qualidade de confidentes de seus rebentos. Logo, as crianças estão buscando ouvidos que as ouçam. E encontram na empregada da casa, na babá, em tios, avós, e em pessoas fora do lar. Fazem e mantêm amizades fora do lar. Dessa forma, pessoas que estão dispostas a ouvi-las, diga-se, nem sempre com boas intenções. O segundo e grave problema é o mutismo intencional da criança. Se o que ela vê, ouve, percebe, é catalogado pelos pais como mentira, invencionice, produto de sua fértil imaginação, ela se cala. Calando-se, passa a viver entre o susto e o pavor. Porque vê e ouve coisas que outros não ouvem nem veem, se acredita anormal, diferente. A sequência é lógica. Isola-se, temendo fazer amizades que poderão vir a descobrir como ela é estranha. Sem quem a oriente, auxilie, explicando o que lhe ocorre ou procurando auxílio terapêutico, quando preciso, a criança fica à mercê de muitas dificuldades. A cinematografia tem explorado há muito tempo e sempre com maior intensidade essas questões. Filmes mostram como quem não é ouvido em casa, não é acreditado no que afirma ver, ouvir e sentir, acaba criando amizades fora do lar. Por vezes, amizades positivas que auxiliam muito. De outras, pessoas sem escrúpulos que delas se servem para seus próprios e sombrios objetivos. A literatura não tem sido menos pródiga em exemplos, e contudo, parece que muitos pais ainda não entendem. Continuam na sua mesma e irredutível posição. Do se eu não vejo, não ouço, não existe. Na qualidade de guardiões de seus filhos, cabe aos pais ouvir sempre, pesquisar, indagar. Pode ser tudo fantasia. Se for, recordemos que também já fomos crianças e administremos a questão com propriedade. Se forem fatos que lhes ocorrem, observemos. Muitos dramas poderiam ser evitados se pais desatentos tivessem ouvido as queixas dos pequenos sobre os maus tratos ou os castigos recebidos de mãos alheias. Se forem espíritos o que vê e ouve nosso filho, acredite-se ou não na existência deles,
há que se ofertar apoio. Pode ser o da prece nos momentos do medo, ou a explicação natural de que os espíritos estão em toda parte, que os bons não nos desejam o mal, que os maus necessitam de nossas orações. Também a mão amiga, o colo protetor, a fim de que o filho saiba que pode contar conosco. Se for início de algum problema mental, ou se detectar os sinais o mais cedo possível, somente beneficiará o seu portador. Porque, como pais, procuraremos a ajuda terapêutica, salvaguardando desastres para o futuro. Pensemos nisso e aprendamos a ouvir o que têm a dizer os nossos filhos. Fantasia, presenças espirituais ou criações mentais. Não importa. Escutemos e orientemos com bom senso sempre. Silêncio prejudicial é o título desta mensagem que está no CD Momento Espírita, produzido pela Federação Espírita do Paraná, número 27. Agora vamos conversar com Lacordaire Abrão Fayad, psicoterapeuta transpessoal, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, sobre conflitos e aperfeiçoamento interior. Estamos muito felizes, Lacordaire, em ter você conosco no programa. Obrigado. Você tem falado bastante sobre os conflitos no ser humano. Quais são as principais causas dos conflitos que atingem o homem? O Espírito Joana de Anjos diz assim, no livro Plenitude, que a dor e o sofrimento só se faz presente quando o amor se faz ausente. Quando nós nos distanciamos do amor que nós somos e nos desconectamos deste amor de Deus, que está presente em nós, que nunca desconecta de nós, ou nunca realmente nos abandona, nós entramos em todos os tipos de conflitos, os mais diversos. Cada um com o seu tipo de conflito característico. Mas o antídoto para que nós possamos estar superando todo e qualquer conflito, acima de tudo, é a busca do alto amor. É o que Jesus nos ensinou. Isso caracteriza quando que ele inicia em nós o conflito? Sim, o conflito, muitas vezes, ele é comum. Então, o conflito, quando você tem várias situações e onde você está sendo convidada a colocar ali as suas decisões, a tomar suas opções, nós entramos num conflito que é natural. A insegurança. Que leva à insegurança preliminar. Mas quando nós damos vazão a este conflito e entramos num padrão, muitas vezes de desconhecimento de nós mesmos, aí nós entramos no conflito patológico. Então nós vamos perceber que aí eu saio do conflito e eu fico agora conflitado. Então o conflito principalmente quando eu não me reconheço como aprendiz da vida. Aí eu entro num padrão de autoexigência. E nessa autoexigência eu vou estar de alguma forma tentando contrariar as próprias leis de Deus. Porque eu estou exigindo algo de mim que eu ainda não consigo oferecer. Portanto, eu estou contrariando a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de liberdade, porque eu exijo de mim não errar. E o erro, ele está para nós, assim como o tombo para a criança quando ela cai. Nós temos um sistema no cérebro, que é o cerebelo, que cada tombo que a criança leva, ela de alguma forma ela absorve. Aquele tombo, ela já vai cair de forma diferente. Por exemplo, ela caiu quando ela foi para subir a escada, agora ela sai arrastando, segura no corrimão. Quem que ensinou? Então o erro, dentro desta visão profunda que a doutrina espírita nos oferece e que Joana de Anjos, na série psicológica, vem nos ajudar a refletir, ele tem um sentido pedagógico ou andragógico. O que é o erro? Uma experiência nos ensinando como fazer diferente. Então o nosso conflito, ele vem justamente deste padrão de exigência que nós fazemos conosco, e aí nós começamos a desenvolver os mecanismos de fuga do ego, onde nós
entramos num movimento muitas vezes mascarado ou muitas vezes evidente, da mágoa, do ressentimento, que é um movimento do ego, é evidente, que Joana de Ângeles trata muito bem no livro Amor, Imbatível Amor. E o ego mascarado, eu vou para outra ponta, eu me torno aquela pessoa boazinha, o mártir, aquele que não sabe falar não, aquele que quer ser agradável a todos, porque no fundo eu não me aceito. Então eu faço tudo para o outro, para que o outro me aceite. Então eu estou buscando no outro aquilo que eu não estou me dando. Então o que é importante? Eu buscar agora fazer um movimento de aceitação dessas dificuldades e de que eu ainda sou um ser em processo de evolução, perfectivo como Deus nos criou, e vou estar agora me trabalhando interiormente, reconhecendo esses erros e buscar trabalhá-lo com carinho e com respeito. Quando eu faço um movimento de negação ou mascaramento, eu entro em crise. E o que é a crise? Se a gente tirar a palavra, o S da palavra crise, fica o quê? Cri. É uma palavra grega que significa desafio. Então nós vamos ver que o conflito é um desafio nos convidando a criar algo de forma diferente. Então eu assumo as minhas dificuldades enquanto aprendiz da vida e vou buscar agora, num sentido responsável, estar buscando resolver paulatinamente. É tão interessante, né, a gente ouvir essas explicações suas, porque a gente vai se colocando, É verdade. né? A gente vai olhando como a gente age, É verdade. como que a autoavaliação realmente ela é importante, não é, Lacordaire? E quais seriam, Lacordaire, as consequências desses conflitos em termos espirituais, emocionais? Quais seriam essas consequências? Dores e sofrimento. Porque a dor, como diz o Espírito Lázaro no Evangelho, ela é o carteiro que Deus nos envia dentro da previdência divina. Porque imagina se não houvesse a dor. Porque a dor ela não tem um caráter punitivo, ela tem um caráter educativo. Mas não é a dor que nos muda. Que às vezes a gente ouve assim, quem não muda por amor, muda pela dor. É um equívoco nosso. Porque a pedagogia divina é o amor. Ninguém muda pela dor. Se a dor mudasse alguém, penitenciária era a fábrica de anjo. Realmente. Então nós vamos perceber que a dor só é o carteiro que está batendo a nossa porta para nos convidar ao processo da mudança. Porque muitas vezes eu posso estar sofrendo e muitas vezes estou revoltado, estou lamentando, que aí nós vamos ver a parábola que Jesus coloca em o Evangelho aquele grande rei que fez a grande ceia. E depois de tudo preparado, ele mandou primeiro o servo a convidar a todos para a ceia. E aí, o que acontece? Um estava ocupado com uma junta de boi que havia adquirido, o outro havia recém-casado, o outro havia comprado um pedaço de terra. O servo volta e diz ao Senhor, olha, quem eu procurei estava nessas ocupações. Diz, então vai agora, chame agora os coxos, os aleijados. E ele também foi, o segundo servo. Aí vem o terceiro servo, que ele então havia ainda espaço na festa, ele então diz ao terceiro servo, vá às vielas, obrigue a todos a vir. E aí no livro Parábolas Terapêuticas do Espírito Honório, coloca, quem é o grande rei? Deus. Quem é a grande ceia? A reencarnação. E as iguarias da ceia? O que haveria a ser servido? As nossas virtudes. E quem que é o primeiro servo? O amor. Então o primeiro convite é do amor. E quem que é o segundo servo? A dor expiatória. Então naquele momento, eu vou estar sendo agora, o primeiro servo é o amor provacional, o segundo é a dor expiatória e o terceiro é o sofrimento. Veja o que Joana diz. A dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então aí nascem todos os nossos conflitos. Lacordaire, esses conflitos, eles podem ser evitados? Como evitar esses conflitos em nossa vida? Então, os conflitos, eles fazem parte das nossas experiências, desafios.
Porque se nós formos buscar dentro das leis divinas, nós vamos perceber a providência e a previdência divina. Nada vai nos acontecer que não seja para o nosso bem. Então, para isso, Deus também nos concedeu um anjo de guarda, que tem essa função de um pai zeloso, amoroso, responsável. Então, as situações que nos ocorrem são sempre situações de aprendizados. Então, quando nós, diante de uma situação desafio, nós mergulhamos nela com esta visão da providência e da previdência divina, nós a transformamos agora em experiência e aprendizado. E aquilo que muitas vezes no nosso dia a dia nós acertamos são as experiências extras, porque nós já aprendemos anteriormente. Agora, de tanto nós estarmos atentos a essas situações que nos chegam e agindo com essa responsabilidade amorosa, nós vamos cada vez mais nos amadurecendo. Portanto, o problema não é o conflito, é como eu me coloco diante do conflito. Porque a dificuldade, e nós vamos perceber quando Joana diz assim, nós sofremos não é pelo que nos acontece, nós sofremos é pela ignorância de não saber lidar com aquilo que nos acontece. Por quê? Daí nós vamos perceber uma pessoa mais madura psicologicamente, ela vai ver naquela situação que para mim, que estou menos preparado, e um desespero, ela vai perceber ali uma oportunidade de crescimento. Então a importância que tem de nós estarmos buscando mergulhar na literatura espírita e estarmos sempre com esta visão, não no certo e errado, mas naquilo que está diante das leis divinas, porque o certo e errado, ele é territorial. Então ele depende, ele é cultural. Agora as leis divinas, não. Por isso que Jesus disse, conheça a verdade vos libertará. Desta forma, o espiritismo ou a doutrina espírita, ela pode nos auxiliar muito nesse processo, não é, Lacordaire? Com certeza. Por quê? Ela vem justamente como sendo o nosso GPS. Ela vem nos ajudar a buscar perceber por onde somos convidados a andar, a agir. Porque a vida não é de obrigação. Ela é de responsabilidade amorosa, porque está dentro da lei de liberdade. Agora, para que nós possamos fazer um bom uso da lei de liberdade, é fundamental que nós desenvolvamos a virtude do discernimento. E o discernimento está dentro desses 3 preceitos: conhecer a verdade, sentir a verdade e vivenciar a verdade. Porque não é a verdade pela verdade, o conhecimento, que vai estar nos libertando. Emmanuel, no livro Estude e Viva, ele compara muito bem. Ele diz assim, o conhecimento é como se fosse o leme do barco. Vai estar nos ajudando a dar uma direção. Mas é fundamental que nós busquemos, ele diz, o emocional, o sentir aquilo que nós estamos conhecendo, é o que vai motivar o caminhar do barco. Aí é o motivacional. Então nós vamos perceber a importância que tem de nós estarmos trabalhando esse conhecimento da doutrina espírita, além do cognitivo, e trazer para nós qual é o sentido dessa leitura para mim. O que normalmente o que acontece conosco? Olha, quem deveria estar aqui nessa palestra é ele ou é ela. Olha, essa leitura está boa para ele ou para ela. Na psicologia tem uma fala que diz assim, isso é mecanismo de projeção. Eu vejo no outro que eu também tenho, mas não me dou conta disso. Então, daí a importância da doutrina espírita, ela vem nos ajudar a viajar para dentro de nós. Lacordaire, há indivíduos que estão mais propensos que outros aos conflitos? Sim, aqueles de nós que temos dificuldade de nos auto-perceber. Nós vamos ver quando Saulo encontra Jesus na estrada de Damasco. Quando Jesus então pergunta a Saulo, Saulo, por que me persegue? Veja, Jesus não sabia por que ele perseguia. Então, por que ele perguntou? Para que Saulo, naquele momento, fosse ao encontro da sua essência amorosa. Naquele momento, ele faz uma conexão dele, enquanto ser amor, que ele também é e que todos nós somos, e faz uma sintonia com um ser amor, que é Jesus.
Naquele momento ele entra num profundo estado de autoconsciência, de autopercepção, de autovalorização, e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Vejamos que logo depois, o que Jesus diz? Levante e adentre a Damasco, e lá lhe será dito o que deve fazer. Allan Kardec, na questão 621, ele pergunta: onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, naquele momento, Jesus, simbolicamente, o que seguiria a Damasco? E foi lá que lhe seria dito, porque foi o encontro com Ananias. Depois ele vai para o deserto meditar. Então, nós vamos perceber que aqueles de nós que entramos num conflito patológico, é porque às vezes não entramos na Damasco da nossa vida. Mais ainda, quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele sabia ou não que Pedro o amava? Tanto é que, naquele momento: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas por que ele perguntou? Porque ele também sabia da fragilidade do companheiro, dos conflitos que o amigo trazia. E aquilo serviu como uma âncora consciencial, para que no momento em que surgisse a dubiedade de Pedro, muitas vezes fruto da nossa insegurança, dessa desconexão com a nossa essência amorosa, ele lembrou do Cristo. Por que o aperfeiçoamento interior é importante em nossas vidas? Quais seriam os benefícios práticos desse aperfeiçoamento interior? Nós vamos encontrar na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então nós vamos perceber que a evolução, ela é um hino vibrante do universo. Ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como está dentro do livre-arbítrio. Mas nenhum de nós vamos ficar sem evoluir. Porque Joana de Ângeles diz assim: o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. Então nós vamos perceber que todos nós somos convidados a desenvolver este autoequilíbrio. E esse autoequilíbrio, esse autoaperfeiçoamento, está justamente no exercício que nós somos convidados a fazer em desenvolver as virtudes que já existem dentro de nós em estado latente, em sintonia com as leis divinas. Então, quando nós encontramos, quando Kardec pergunta: Deus criou espíritos bons e espíritos maus, na questão 115 do Livro dos Espíritos, eles respondem: não. Fomos criados com o mesmo carinho, com o mesmo amor. E todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, foi nos dado ali todo o potencial criativo. Agora, quando e como nós vamos desenvolver, depende de nós. Por isso que Jesus disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Quer dizer que todos nós, um dia, seremos espíritos dirigentes de galáxias. Agora, aqueles de nós que realmente nos colocamos dóceis às leis divinas, já podemos desfrutar da felicidade relativa ao aqui e agora. E aqueles que nos rebelamos, vem a dor e o sofrimento, nos convidando a retomar a sintonia com a lei de amor. Lacordaire, nós agradecemos a sua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você sobre esse assunto. Eu que agradeço com carinho e ternura a você e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que este e muitos outros programas estão no site amemmaringá.com.br. Desejamos a todos muita paz.